Olá pessoal, você está na PS Vídeo Aulas e hoje vamos falar sobre um tema bastante interessante e palpitante na engenharia e na arquitetura, que é a tecnologia BIM, que não se resume a um software, né? Se resume a um conjunto de ações que devem ser feitas e é um caminho sem volta. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, peço que faça agora. Isso ajudará cada vez mais que o nosso canal possa crescer e oferecer cada vez mais um conteúdo de qualidade e diversificado a você. Aproveite para fazer a sua inscrição durante a nossa vinheta. Engenharia é da PS. Estamos de volta aqui com o professor Rogério, que ele é arquiteto e é doutorando lá em Lisboa, na Universidade de Lisboa. Universidade de Lisboa, lá em Portugal, e está aqui para falar com a gente hoje sobre esse tema, BIM, que é um tema bastante abrangente que reúne engenheiros e arquitetos. Perfeito. Então, professor, uma breve apresentação. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, de estar podendo colaborar um pouco com o canal. Eu me chamo Rogério Lima, como ele falou, sou arquiteto, tenho mestrado na área de arquitetura pela UFRJ, lá no Rio de Janeiro, e atualmente faço doutoramento na Universidade de Lisboa, mais precisamente com pesquisas ligadas a BIM, a sistemas generativos para avaliação de estudos de viabilidade utilizando BIM. Tá? Então, é algo que está realmente mudando todo o mercado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Alguns países estão com isso muito mais desenvolvido que a nossa realidade. E tem até lei aqui no Brasil já, né, que está obrigando o público. Não lei, mas tem decretos, tá? Não bem lei, mas tem decretos que determinam que a partir de 2021 as obras públicas do Brasil terão que ser feitas utilizando essa tecnologia. Vai ter um período de transição entre 2021 a 2028, mais ou menos. E espera-se que a partir de 2028 toda e qualquer ação de obras públicas de pequeno e médio e grande porte sejam feitas em BIM. E aí também tem a associação de profissionais, as câmaras de BIM, né, no Brasil inteiro, que estão sendo instaladas. Então tem uma série de ações. Eu fiz até uma entrevista recente que eu acredito que eu falei desse assunto também. Perfeito. Mas, professor, uma coisa que a gente podia falar também aqui para o nosso público era a respeito dessa multidisciplinaridade que existe, né, Sim, com essa tecnologia, que precisa realmente que todos os profissionais eles estejam alinhados. Perfeito. Na verdade, assim, no final, a obra é uma só. O prédio é um. O prédio não é um pedaço meu, um pedaço teu, um pedaço teu. Não são prédios diferentes, é um só. Portanto, o processo de desenvolvimento dele deve ser em comunhão. Não faz sentido eu fazer a minha parte sozinho, isolado, e você fazer a sua parte sozinho, isolado, e não conversarmos, não alinharmos os pontos, porque vamos fazer coisas completamente desconexas. E no canteiro de obra, isso vai ficar muito evidente. E vai gerar custo, vai gerar uma série de outros problemas ligados à construção. Então, a atividade de colaboração, ela sempre foi necessária na construção civil, embora tenha ficado em esquecimento durante algum tempo, né? Tenho amigos que participavam, já faziam projetos há muito tempo atrás, na época do desenho à mão livre, que eles tinham essa prática de já botar todo mundo na mesma mesa e projetar junto, etc. Mas houve um período, mais ou menos, de acordo com alguns autores, da década de 80 até mais ou menos agora, onde isso caiu no esquecimento, esta prática caiu no esquecimento. Parece que criou-se um individualismo, né? Assim, cada um querendo fazer. Exato. A correria do dia a dia, a forma como hoje a gente precisa entregar nossos produtos de uma forma cada vez mais ágil, cada vez nossos clientes pedem a coisa para ontem. Então isso começou a gerar alguns problemas em termos de processos. Mas talvez seja pela falta da utilização da tecnologia. Porque Ela se antes você acaba- tem que estar presente, né? Hoje você tem todo esse... Eu não consigo entender, inclusive, os alunos, professor. Quando ele não consegue dizer, não, a gente não consegue se reunir. Eu digo, nem isso é muito virtualmente, comum. Isso é nem muito comum. virtualmente, quer dizer, hoje, no nosso tempo, né, pelo menos assim, eu não conseguia, era difícil, a gente tinha que se reunir fisicamente. Exatamente. E a gente conseguia fazer as coisas e dar conta do recado. Perfeito. E por que hoje as pessoas não conseguem? Tem várias explicações para isso, mas via de regra, a tecnologia hoje nos ajuda a nos comunicarmos melhor, mas a gente pouco se vê fisicamente. Quantas vezes você fala com as pessoas com as quais tu te comunica todo dia pelo WhatsApp?
Com certeza. Fisicamente a gente se vê pouco. A questão de mobilidade urbana, a questão das próprias atividades do dia a dia que se intensificou demais, né? Então isso acabou gerando alguns problemas de comunicação, embora se viva na era da comunicação. É até um paradoxo, né? Muito grande, exatamente. E aí, voltando à questão do BIM dentro da construção, essa questão do trabalho colaborativo é fundamental para que todo o trabalho de BIM dê certo. A gente precisa, e hoje há tecnologia suficiente para isso, trabalhar sempre em comunhão com os demais agentes, não só os engenheiros, arquitetos, mas também o nosso contratante, o construtor ou a pessoa física mesmo que contrata, pode colaborar conosco em um ambiente web colaborativo para o desenvolvimento daquele trabalho. Então nunca foi tão importante, né, a parte humana, né, na história, porque a gente de tecnologia normalmente a gente tem assim uma certa trava, né, em relação a esse relacionamento. E a gente está vendo que a solução ela é mais simples do que se pensa, né? Tem que começar primeiro as pessoas se entenderem como pessoas. Sim. Né? Porque como é que você quer entender um projeto se você nem entende com seu colega? É verdade. Não é verdade, professor? Ela pode ser, a primeiro modo, simples de ser resolvida do ponto de vista teórico, mas no ponto de vista prático, quando a gente trata com pessoas, é muito mais difícil de ser resolvida. Exatamente. Programa você aprende. Pessoa, para ser alterada, demora muito. E outra coisa, você tocou nesse assunto, professor, bem pertinente aí. A gente aprende fácil as coisas, como é isso aí? Simplesmente eu vou ser um especialista agora em BIM, da noite pro dia? Não, tem uma caminhada longa aí. Particularmente eu comecei a trabalhar com informática desde muito cedo, desde a época ainda do ensino médio. Eu já fazia curso de programação e tudo mais. Quando entrei na faculdade de arquitetura, sempre voltei a estudar tecnologias ligadas à arquitetura. E ao longo dessa caminhada pude passar por diversas soluções tecnológicas que culminaram hoje no que a gente está chamando de BIM, mas ela não deixa de ser um somatório de uma série de outros conhecimentos que hoje estou tirando partido. Já trabalhei, como eu contei ainda há pouco, inclusive com essa parte de vídeo. E isso aqui, por incrível que pareça, nós usamos hoje para fazer a simulação da construção da obra. Então eu uso o que a gente chama de BIM 4D, um vídeo que mostra o processo construtivo. Passo a passo, né? Passo a passo. Então é a absorção de um outro conhecimento, que era ligado à animação, ligado a vídeo, que por onde eu já passei, né, nessa caminhada, fazia animação, maquete eletrônica, essas coisas, e que hoje está sendo aplicado em BIM para planejamento de canteiro de obra, planejamento da execução da obra. Outra coisa, é um software só que se usa? Não. Sempre um conjunto muito grande de software, hoje já passam de 200 softwares, e que cada um vai estar responsável por um pedaço dessa lógica toda, e às vezes até mais de um software responsável pela mesma coisa, mas que tem características diferentes e, portanto, vale a pena aprender um pouco de um e um pouco de outro para você tirar melhor proveito do contexto. É porque o que a gente vê no mercado, pelo menos atual, se eu estiver errado, me corrija, mas a maioria ainda usa planilha Excel e AutoCAD. Perfeito. É muito comum isso e quando se depara na realidade de BIM, onde tem um universo gigantesco de software, muita gente se espanta, né? Às vezes vem me perguntar assim, mas eu tenho que aprender qual software? Eu costumo dizer que a pergunta já está errada, não é qual, é quais. E outra coisa, e a importância, porque tem muita gente às vezes que relega, então não vou aprender AutoCAD, eu não quero saber de Excel, só que isso é uma base, né, professor? É uma base, claro. Se você domina o Excel, se você domina o AutoCAD, é muito mais fácil de você aprender nesses novos softwares. Né? Ajuda sim. Tudo serve de base, né? Nenhum conhecimento é desprezível. A gente sempre soma para que no contexto geral você tire partido daquilo. E qual o conselho assim que você daria quem quer entrar nessa área agora? Por onde começar? Já que é uma coisa tão assim vasta, né? Pronto. Qual seria o seu conselho? Primeira coisa, tem que começar logo. Já está atrasado, quem ainda não procurou isso, já está atrasado. Porque a curva de aprendizagem disso é muito lenta. E longa, né? E longa. Então, assim, imagina, eu acabei de dizer que o decreto do governo federal determina que a partir de 2021 a gente vai começar a desenvolver projetos... Praticamente há 2 anos, né? 2 anos. Já estamos 19. 2 anos é o tempo de duração da nossa pós. O aluno que não entrou na primeira turma nossa aqui, da pós em MBA em plataforma BIM, que é a pós que o INBEC
junto com a Unip, oferece. Quem não entrou na primeira turma já começa a estar bem atrasado, porque ele vai ter que esperar formar a segunda turma e passar 2 anos para aprender aquilo. Outra coisa boa, pessoal, em quase todo o Brasil estão sendo oferecidos esses cursos, Sim. né? Essas especializações. Então procurem na sua cidade ou numa cidade vizinha, né? Com certeza. De repente que você vai conseguir fazer essa especialização tão sonhada nessa área tão promissora, né? O nosso curso ele é desde 2013 e já somos 25 turmas espalhadas no país todo. Do Rio Grande do Sul até Pará tem turmas rodando no momento. Então, certamente na sua região tem um IMBEC e certamente está oferecendo, ou já ofereceu, ou então vai oferecer, o MBA em Plataforma BIM, que é o nome correto do curso. Lembrando que estamos em João Pessoa, né, que é a capital da Paraíba, e nós aqui temos o Temos IMBEC uma turma aqui atuante, com várias turmas, não só em BIM, como em outras áreas, a exemplo da engenharia diagnóstica. Eu ouvi hoje na nossa turma aqui, estava dando aula aqui em João Pessoa, e um aluno falou assim, ainda não vi muita movimentação aqui em relação a BIM. E ele me perguntando, mas será que vale a pena? Você vai esperar ter a movimentação para poder se capacitar? Isso é igual no mercado, né? Tá dando dinheiro laranja. Se todo mundo for plantar laranja, realmente os que largaram na frente vão conseguir ganhar dinheiro. Mas os que vierem depois, não vai ter mais mercado. Ou você se antecipa, ou você vai só comer o bagaço, pegando o gancho da parábola da laranja. Então, a gente precisa iniciar logo o nosso processo. Primeiro, porque é urgente. Segundo, porque a curva de aprendizado é muito lenta. E é um caminho sem volta. Não existe mais no mundo inteiro a pergunta se alguém vai trabalhar com BIM. Não tem mais o se. Hoje a pergunta é quando eu vou fazer a migração e como eu vou fazer a migração. A pergunta do quando está contigo. E outra coisa, o que eu percebi, eu já comecei a entrar assim no Revit, assim, nesses softwares mais comuns, né, do BIM, né? Perfeito. E eu tenho conhecimento também que eu tenho graduação em computação, então sempre fui antenado com novas tecnologias. Mas o que a gente percebe é que isso é um mundo ainda que está sendo descoberto. Sim. Então, nesse processo, Perfeito. é possível que você encontre novas ferramentas ou Claro, variações das existentes, não é isso, professor? Claro, claro. Hoje tem um campo que está muito em evidência e não tanto aqui, mas no exterior, nos países onde o BIM está mais desenvolvido, que é a área de programação relacionada a BIM. Então, as pessoas que hoje dominam programação em BIM estão com altos cargos e ganhando muito dinheiro. É como no AutoCAD, você potencializa, né? O Muito. AutoCAD tem aqueles scripts. Perfeito. Então, se você faz um script, você tem que fazer vários passos. Perfeito. Então, o que o script faz nada mais é do que agilizar o processo. Exatamente. Que é o que a gente quer, né? Que todo mundo quer. Então, depois que você concebeu e criou o caminho, então quanto mais rápido você for por esse caminho, Perfeito. melhor. É isso. Então, professor, eu acho que bastante interessante o nosso papo aqui. Eu acredito que vai acrescentar bastante. Você gostaria de dar alguma fala final aí, algum conselho? Bem, o maior conselho que eu acho que a gente precisa reforçar é comece logo. Não espere uma onda de eu vou esperar a crise passar, eu vou esperar o mercado estar melhor. Isso é tiro no pé. Você tem que começar logo para que quando os melhores momentos chegarem, você já esteja preparado. Tá? Não se aprende BIM em um mês. Não se aprende BIM em uma aula de 20 horas. É um processo de aprendizagem que demora um certo tempo. O nosso curso são 20 módulos e são 20 meses. E outra coisa, professor, pode ser que a pessoa atue num pedaço só, né? Claro. Você não precisa entender de todo o processo. Você pode ficar... Não é verdade? Mas mesmo sendo um trecho, você depende da colaboração de outros que estão em outros momentos de aprendizagem. Então, quanto mais a gente se aprofundar logo nisso e mais pessoas souberem, melhor para a construção civil do país, melhor para você como profissional. Professor, muito obrigado. Obrigado a você. E como eu sempre faço no final dos nossos vídeos, como é, professor? Até as próximas. Até as próximas.